No centro de uma praça, uma multidão se aglomerava ao redor de um homem que aguardava o fim da sua vida. Horas depois de ser enforcado em público, o que restou dele foi retalhado. Partes do seu corpo foram expostas em postes ao longo da estrada para Minas Gerais. Sua casa foi demolida e o solo salgado para que nada mais crescesse ali. Ninguém poderia prever que, mesmo com tanto esforço para apagar a sua existência, ele seria eternizado na história do Brasil. O homem enforcado no dia 21 de abril de 1792 era um oficial de baixa patente, um dentista. Hoje, seu nome estampa praças, cidades e monumentos. Tiradentes é conhecido como o mártir da independência, o santo cívico do Brasil. Alguns o consideram um revolucionário, outros um traidor ou uma farsa criada pela República. Mas, longe das representações quase messiânicas, quem foi o alferes que se tornou o único brasileiro com um feriado nacional em sua homenagem? É isso que você vai descobrir agora com a Brasil Paralelo. Para desvendar o mito, precisamos primeiro entender o homem. Tiradentes nasceu quando o Brasil vivia a febre extrativista do ciclo do ouro, em 1746, no coração da capitania de Minas Gerais. Apesar de ser mais conhecido como dentista, ele teve várias ocupações. Foi minerador, tropeiro, farmacêutico e, por influência de seu padrinho cirurgião, aprendeu também o ofício da odontologia, daí o apelido Tiradentes. Em 1780 ingressou na carreira militar como alferes. O posto de alferes era uma patente de baixa oficialidade, equivalente hoje a um segundo-tenente. Era o degrau inicial do oficialato, o que já indica que Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, ocupava uma posição social intermediária. Não era pobre, mas também estava longe do topo da pirâmide. A estagnação na carreira e as andanças pelas estradas coloniais o colocaram em contato com a crescente insatisfação do povo. Portugal, endividado após o terremoto de Lisboa em 1755, intensificava o cerco fiscal sob a liderança do Marquês de Pombal, sobre quem nós já falamos também no episódio A Face Oculta do Marquês de Pombal, que você pode assistir aqui no canal da Brasil Paralelo. Quando a produção do ouro começou a minguar devido à sua escassez natural, a coroa não recuou. Ela respondeu com a derrama, um imposto que só aumentou o descontentamento da população. A derrama era o terror dos colonos, uma cobrança compulsória que permitiu ao governo confiscar bens pessoais até atingir a meta dos 100 arrobas de ouro anuais. Foi nesse cenário de asfixia tributária que o alferes encontrou o seu propósito. Inclusive, hoje em dia, muita gente inveja esse tipo de imposto, sendo que hoje a gente paga muito mais, né? Você pode conhecer mais detalhes desse período histórico com a série Brasil, a Última Cruzada, disponível também aqui no canal da BP. Enquanto Tiradentes conquistava o apoio nas tavernas e nos quartéis, a elite intelectual de Vila Rica, hoje Ouro Preto, conspirava em bibliotecas privadas. Jovens que estudaram na Universidade de Coimbra, em Portugal, traziam na bagagem as ideias proibidas do iluminismo: razão, liberdade e a derrubada de monarcas absolutos. O grupo da Inconfidência Mineira era um mosaico heterogêneo. Poetas como Cláudio Manuel da Costa, juízes como Tomás Antônio Gonzaga e grandes fazendeiros. Mas aqui reside o primeiro ponto de ruptura com a narrativa escolar. Eles não lutavam por um Brasil independente, lutavam pela independência de Minas Gerais. Se tivessem vencido, o mapa que conhecemos hoje seria fragmentado, com uma república mineira soberana e possivelmente escravocrata. A questão da escravidão é a ferida aberta do movimento. Tiradentes, assim como quase todos os inconfidentes, possuía escravos. De acordo com alguns historiadores, como o Laurentino Gomes, Pedro Doria e Luiz Carlos Vilata, o próprio Tiradentes tinha escravos. 5 ou 6, vai depender muito da fonte. A liberdade pregada pela bandeira do movimento era, acima de tudo, uma liberdade econômica para os donos de terras e minas, contra o apetite voraz por impostos da metrópole. Tiradentes era o homem que fazia a conexão. Mesmo sem educação formal, tinha a retórica necessária para inflamar o povo. Ele era o braço operacional de uma elite que preferia o silêncio das reuniões secretas. Você já notou como a história que aprendemos muitas vezes omite detalhes essenciais? Se você quer acessar investigações ainda mais profundas sobre a história do Brasil, torne-se um membro da Brasil Paralelo, clicando no link da descrição ou escaneando o QR Code que está aqui na tela.
Junte-se a nós e descubra mais sobre a verdadeira trajetória de Tiradentes, no episódio especial de Investigação Paralela, disponível em nossa plataforma exclusiva para membros. Muitas das tragédias históricas têm um momento decisivo de traição. No caso da Inconfidência Mineira, esse momento passa por Joaquim Silvério dos Reis. Mas ele não era um espião e nem um inimigo declarado. Era só um fazendeiro comum, mas cheio de dívidas com a coroa portuguesa. Diante do medo de não ter como pagar o que devia, ele fez uma escolha. Em 1789, denunciou o movimento mineiro em troca do perdão de suas dívidas. A denúncia veio em forma de uma carta entregue ao Visconde de Barbacena, e foi isso que desmontou todo o plano. Depois disso, começou a chamada Devassa, uma investigação rigorosa que durou cerca de 3 anos. Durante os interrogatórios, muitos mudaram de postura. Pessoas que antes defendiam as ideias de liberdade passaram a negar envolvimento com a trama. O medo falou mais alto e alguns acusaram os colegas, enquanto outros tentaram se afastar o máximo possível da conspiração. Mas enquanto vários tentavam se proteger, Tiradentes tomou outro caminho. Ele assumiu a sua participação e não tentou fugir da responsabilidade. Mais do que isso, Tiradentes manteve o seu discurso em defesa da independência, mesmo diante do julgamento. Em 1792, veio a sentença. Inicialmente, 11 envolvidos foram condenados à morte. Depois, a rainha Maria I de Portugal decidiu mudar a pena da maioria para um exílio na África. Só um deles continuou com a condenação máxima, Tiradentes. A escolha dele como único condenado à morte obedeceu a uma lógica fria de preservação de poder. Joaquim José da Silva Xavier era o alvo perfeito para um exemplo público. Um oficial de baixa patente, sem conexões políticas influentes ou fortunas que pudessem intimidar os juízes. Matá-lo era o risco zero. Era possível punir a traição sem provocar uma revolta das elites mineiras, que viram seus próprios nomes poupados enquanto o alferes caminhava sozinho para o cadafalso. No episódio especial da série Investigação Paralela, você vai descobrir os outros motivos, alguns deles ocultos há séculos, que fizeram de Tiradentes o bode expiatório da Inconfidência Mineira. No dia 21 de abril de 1792, no Rio de Janeiro, a execução aconteceu. Depois da morte, o corpo foi dividido em partes que foram expostas em locais públicos, especialmente no caminho para Minas Gerais. A intenção era que isso servisse como um aviso para qualquer um que tentasse uma futura rebelião. A casa onde ele vivia foi destruída. O terreno recebeu um tratamento simbólico para impedir qualquer reconstrução. Era uma forma de tentar apagar não só a pessoa, mas também o que ela representava. Mesmo assim, com o tempo, a imagem de Tiradentes acabou seguindo o caminho oposto, de condenado a símbolo da luta pela independência do Brasil. Por quase 100 anos, Portugal parecia ter vencido, até que a República precisou dele. Em 15 de novembro de 1889, um golpe militar derrubou o Império de Dom Pedro II. O novo regime, porém, sofria de uma crise de legitimidade. Faltava um herói. O Marechal Deodoro da Fonseca, primeiro presidente, havia sido amigo pessoal do imperador até o último minuto. Então, ele não servia como um símbolo dessa nova era. Os republicanos foram ao passado e ressuscitaram Tiradentes. Ele era perfeito, republicano, inimigo da coroa e morto pelo sistema monárquico. Mas havia um problema. Não existiam retratos reais de Tiradentes. Como militar, ele provavelmente teria cabelos curtos e um rosto barbeado para evitar piolhos na prisão. Mas quando pintores como Pedro Américo e Décio Vilares receberam encomendas para retratar o herói, eles deliberadamente lhe deram barbas longas, cabelos ondulados e uma fisionomia serena. O objetivo era claro: associar a imagem de Tiradentes à de Jesus Cristo. Havia cruzes até a forca, a traição de um Judas, Silvério dos Reis, e a ressurreição, em 1889, compunham uma liturgia política poderosa. Em 1890, o feriado de 21 de abril foi instituído. Em 1965, ele foi declarado patrono da nação brasileira. Ao dar a Tiradentes o rosto do Salvador, a República transformava um movimento político em uma narrativa de sacrifício religioso. Ele não era mais apenas um inconfidente, ele era o redentor da pátria. Essa construção histórica serviu para unir um país fragmentado sob uma nova bandeira, mas acabou também
por esconder o homem real sob camadas de tinta e mito. Joaquim José da Silva Xavier foi um homem corajoso, que se levantou contra impostos abusivos. Mas o Tiradentes que celebramos hoje é uma construção de marketing político do século XIX. Existem até algumas teorias conspiratórias, nascidas de interpretações irônicas de Machado de Assis ou romances de ficção, que sugerem que ele sequer morreu na forca, tendo sido salvo pela maçonaria. Essa tese, inclusive, está no episódio de Investigação Paralela, que fala sobre Tiradentes. Embora careçam de provas documentais, o fato de tais lendas existirem prova uma coisa: Tiradentes deixou de ser um homem para se tornar um mito maleável. Sua história nos ensina que, se não formos vigilantes com os fatos, seremos guiados por símbolos criados por aqueles que detêm o poder. Ele foi enforcado para que ninguém se lembrasse dele, e depois exaltado pela República para que ninguém esquecesse de quem mandava agora. A história que você acabou de ver é só a superfície de um quadro muito mais profundo e complexo. O seu próximo passo agora é mergulhar na 4ª temporada de Investigação Paralela. Lá, nós fomos além das estátuas de bronze e dos feriados oficiais para confrontar as evidências que os livros costumam ignorar sobre Tiradentes. Mas a nossa busca pela verdade não para por aqui. Ao se tornar membro da Brasil Paralelo, você destrava o acesso a uma biblioteca exclusiva de mistérios que marcaram o Brasil e o mundo. Terá as chaves para entender o que de fato aconteceu na tragédia de Ayrton Senna, o enigma por trás da falsa irmã Lúcia e as tramas ocultas das mortes da Frente Ampla. Tudo isso na 4ª temporada de Investigação Paralela. Aponte seu celular para o QR Code aqui na tela ou clique no link da descrição. Assine a BP e comece a enxergar muito além da superfície hoje mesmo.